Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Enéas, este é o canal Agora é Só Praticar. Você chegou num vídeo que é um vídeo devocional diário, todas as manhãs, às vezes à tarde, também quando tem mais de uma lição, eu venho aqui e compartilho uma lição com vocês que estão aí seguindo. Eu leio a Bíblia todo dia eu preciso de uma orientação da parte de Deus para viver aquele dia, para sair bem daquele dia, então eu vou buscar essa lição. E aí, quando eu sou alimentado por esta palavra, por esta orientação, aplico no meu dia, a partir de um dado momento eu comecei a compartilhar com vocês. Não se trata aqui de uma explicação teológica, um estudo teológico sobre o texto, mas sim de lições práticas que extrapolam, inclusive, os limites ali das matérias da teologia, da religião, coisas práticas de fato para o nosso dia. E aí, nós estamos já no primeiro livro dos Reis, fizemos todo o segundo livro de Samuel, e nós chegamos hoje no capítulo 3 do primeiro livro dos Reis. Só recapitulando, nós fizemos no capítulo 1 e 2 a transição do reinado de Davi para o reinado de Salomão. E Salomão agora estabeleceu o seu reino, assim termina o capítulo 2, assim o reino ficou bem consolidado nas mãos de Salomão. E agora a gente está no capítulo 3, um capítulo bem emblemático, que é quando Salomão ele tem uma visão, um sonho com Deus, e Deus pergunta o que ele quer, e ele pede sabedoria e tal, você conhece a história. Então aqui nós temos pelo menos 3 lições amplas, gerais, que a gente pode extrair deste capítulo. A primeira diz respeito ao relacionamento de Davi com seu pai, de Salomão com seu pai. O segundo é de Salomão com Deus. E a terceira é de Salomão com o povo. Nesse vídeo nós vamos focar nessa primeira aqui no relacionamento de Salomão com seu pai. O relacionamento de Salomão com seu pai influenciou o relacionamento de Salomão com Deus, e o relacionamento de Deus com Salomão influenciou o governo dele, o relacionamento dele para com o seu povo. A gente ampliando aqui essa percepção de pai, não o pai meramente biológico, mas pais na fé, pais de formação, pais de instrução, modelos, a sua espiritualidade, a forma que você vai se relacionar com o eterno, com aquilo que é espiritual, com aquilo que é não material, com aquilo que transcende essa matéria, vai muito depender de como você se relacionou com alguém material, com alguém físico. Ele vai forjar em você uma percepção do Deus, a percepção do eterno, a percepção daquilo que transcende essa matéria. E como você se relaciona com essa parte espiritual, muito vai dizer como você se relaciona com as pessoas à sua volta. Então, é importante pensar sobre isso. Então, vamos olhar para esse primeiro cenário aqui, relacionamento de Salomão com seu pai, Davi. A gente precisa primeiro traçar um panorama aqui do que está acontecendo nesse momento em Israel. Ainda não havia um templo, o templo não havia sido construído. Verso 2, ele deixa claro isso. No capítulo 4, a gente vê Salomão indo oferecer sacrifícios em Gibeão. No capítulo 15, no versículo 4, e depois no versículo 15, a gente vê Salomão voltando para Jerusalém e oferecendo sacrifícios ali também. No verso 3, observa que Salomão queimava incenso nos montes, nos vários lugares sagrados, assim como no verso 2 as pessoas sacrificavam nos montes, porque não tinham templo. Então, qual é o contexto aqui? Havia o tabernáculo de Moisés, veio desde lá do deserto, se estabeleceu na terra de Canaã, ali na terra dos israelitas, agora que eles tomaram posse. E ele passeou em alguns lugares, em Siló, por exemplo, agora ele estava em Gibeon. Só que lá atrás, quando Deus condenou o sacerdócio da casa de Eli, a arca foi levada. Então, ali, esse tabernáculo agora de Moisés, ele tem o altar de bronze, que é aquele altar onde queimava ali os sacrifícios, ele tinha a pia onde lavava, ele tinha o pão, a mesa dos pães, ele tinha o tabernáculo, o candelabro, e ele tinha o altar de ouro, o altar de incenso. Mas depois do véu, ele estava vazio, não tinha a arca. Mas ele tinha todos os outros elementos para o culto, só não tinha a arca, que era o símbolo da presença. A arca tinha sido levada
para a terra dos filisteus, depois tinham voltado para Kiriat Jearim, depois Davi tentou levar e repousou na casa de Obed-edom. Finalmente, Davi levou essa arca para Jerusalém, para o Monte Sião, construiu um tabernáculo lá e levou essa arca. Então nós temos um segundo tabernáculo agora criado em Jerusalém. Esse tabernáculo ele não tem o altar de bronze. Davi não fez um outro altar, ele não fez a pia, ele não fez a mesa dos pães, ele não fez um outro candelabro, e ele não fez um outro altar de incenso. Esse tabernáculo de Davi tem apenas a arca. Então, Davi agora, ele passa a sacrificar ali. Cria talvez um altar de pedra, não é clara essa informação, mas ele sacrifica ali, sem os outros elementos, diante da arca do Senhor. Enquanto as outras pessoas sacrificavam em Gibeon e em outros altares também espalhados ao longo de todo Israel. Esse é o cenário que nós estamos aqui. Então, quando a gente lê o verso 3, dito isso, vamos para a lição, como que Salomão se relacionou com seu pai Davi. Chega no verso 3, a gente vê que Salomão demonstrava amor ao Senhor. Era notório que ele amava o Senhor e ele demonstrava isso pelas suas atitudes e o modo de andar de acordo com as orientações de Davi. Então, Davi orientou Salomão. E observe que aqui, para a gente ampliar essa visão, porque hoje, por exemplo, eu não tenho meu pai comigo. Se eu for ao pé da letra essa lição, eu posso pular essa lição porque eu não vou conseguir aplicá-la durante o dia. Porque eu não tenho meu pai aqui para poder ver essa aplicação. Então, como que eu extrapolo isso? Eu extrapolo pessoas que me orientaram. Eu olho para pessoas que eu modelo. Eu sigo pessoas. E aí, conversando com alguém um tempo atrás, esses dias, falando, é porque eu não me relaciono muito, eu não tenho pessoas com quem modelar, as pessoas que estão à minha volta não têm essa característica que eu quero, que eu busque em alguém. Eu falei, você pode fazer isso via redes sociais, você pode modelar pessoas que você entende que ela está comunicando o que você gostaria de ser. Então a gente precisa modelar pessoas. E essas orientações não precisa ser uma orientação 1 a 1, que ele senta contigo presencial. Pode ser uma orientação a partir de vídeos. Isso aqui, por exemplo, que a gente está fazendo, você pode, a partir de um dado momento, assistir os nossos vídeos e começar a modelar o que você tem visto, por exemplo, na minha vida ou de outras pessoas. Então, e aí eu vou estar nesse lugar do pai, da pessoa que te gera as orientações. Então, observa. Ele seguia as orientações do seu pai. Quando a gente vê que ele amava o Senhor porque seguia as orientações de Davi, esse amor a Deus, ele não é da pessoa, não é do ponto de vista de quem está olhando simplesmente, mas tem um crivo, que é externo a quem está julgando. Então, assim como os juízes, eles têm a Constituição como crivo, quando a gente vai inferir sobre alguém, a gente não pode simplesmente fazer do nosso ponto de vista, tem que ter algum aspecto externo a nós, porque senão não há legitimidade. Então, quando você olhar para alguém, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assado. Se você olhar única e exclusivamente pela sua influência, pela sua história, provavelmente você vai ter um olhar enviesado. Eu não gosto daquela pessoa porque ela é assim, assado. Esse assim assado que você está falando, você está usando algo externo a você como comparação, como crivo? Se sim, de fato há uma chance de realmente aquela pessoa ser orgulhosa, ser chata, ser inconveniente. Agora, se você estiver usando unicamente o seu crivo, pode ser que você tenha alguma coisa na sua história que você não goste e por isso você está julgando aquela pessoa dessa forma. Então, a primeira lição aqui você precisa de crivos, de fatores externos para que você use como referência, para que você não atrapalhe as orientações que você recebe, para que você não atrapalhe o seu julgamento sobre as pessoas, para que não atrapalhe o seu relacionamento com elas. Ah, ela é muito soberba, ela é muito falsa. Como que você está usando? Que critério você está usando? É um critério mais geral, externo a você? Se sim, tudo bem. Agora, se você está sendo afetado pela sua própria história, foi o jeito que ela falou comigo.
pode ser que você esteja fazendo julgamentos equivocados e esteja perdendo oportunidades de demonstrar amor, de se relacionar com pessoas. Então, observe, o crivo aqui é externo. Salomão amava o Senhor porque nós vimos que ele atendia às orientações de Davi. Então tinha um crivo externo, não era só porque as pessoas achavam que ele amava o Senhor. Ponto, primeira lição. Segunda lição, essas orientações de Davi a Salomão permitiu que ele chegasse a um lugar. Então, o máximo que ele iria era chegar onde Davi chegou. Ele precisava extrapolar isso, mantendo a base, mas ele precisava construir algo em cima do que lhe foi ensinado, do que lhe foi instruído. Por isso a gente lê no verso 3, mas também em outras versões, vai falar, exceto pelo fato de que ele ofertava nos altos. Por que que isso era uma exceção em relação à orientação de Davi? Porque Davi sacrificava apenas em Sião, apenas em Jerusalém, apenas no tabernáculo de Davi, onde tinha apenas a Arca da Aliança. Então Salomão sacrificava em outros lugares também. Ele ampliou o que lhe foi proposto. Para a gente chegar, para a gente avançar, para a gente ir além, chegar em lugares que quem nos orientou, quem veio antes, não chegou, a gente precisa fazer coisas que eles não fizeram. A gente precisa usar a base que foi estabelecida, mas construir algo em cima. Salomão aqui está agora imprimindo a sua identidade, ele está fazendo o seu. Ok, papai sacrificou apenas em Sião, mas não há problema de eu sacrificar em outros lugares. E aí ele sacrifica em outros lugares, e o ápice da sua história acontece exatamente ele sacrificando em Gibeão, no tabernáculo de Moisés. Ele voltou ao tabernáculo de Moisés, sacrificou lá, e estando em Gibeão, Deus apareceu para ele. E ele, então, teve aquele encontro, pediu sabedoria. Essa não é a lição do vídeo, vamos seguir aqui. Então, por ele ter ido sacrificar em Gibeão, ele teve toda a experiência que ele teve. Então, ele ampliou as orientações que lhe foi dada. A gente precisa fazer isso, a gente precisa construir a nossa própria história. Davi sacrificava apenas em Sião, no tabernáculo de Davi, onde estava a Arca da Aliança. Mas Salomão sacrificava em outros lugares também. E aqui não são sacrifícios pagãos, não. Como a gente vê no livro de Juízes, que tinha lá os bosques e tal. Não, ele sacrificava o sacrifício a Deus mesmo. Ele amava ao Senhor. E ele então vai a Gibeão, no tabernáculo de Moisés, e sacrifica ali no altar de bronze 1000 sacrifícios e 1000 holocaustos queimados lá, porque lá já estava tudo preparado, e ele faz isso, então recebe a visitação de Deus, tem seu desejo atendido, apresenta a Deus seu desejo, é o desejo atendido, e aí depois disso tudo, no verso 15, ele volta a Jerusalém, e o que ele faz? Ele se coloca diante da Arca do Senhor e sacrifica o holocausto, como Davi fazia. Então, ele sacrificou em Gibeão, no tabernáculo de Moisés, e ele sacrificou em Jerusalém, no tabernáculo de Davi. Então, a primeira lição, você precisa ter um crivo externo a você, para você julgar bem as pessoas, para você inferir sobre algo. Ah, ele ama a Deus. Ah, ele é pecador. Ah, ele é chato. Ah, ele é inconveniente. Ah, ele é soberbo. Qualquer coisa que você vá julgar sobre as pessoas, você precisa ter um crivo externo a você. E a Bíblia é um bom crivo, tá? A Bíblia é um bom crivo. Se você ler a Bíblia, você vai ter essas percepções e outras literaturas também que te ajude ao relacionamento interpessoal. A segunda lição é que você precisa, em cima da base que te foi colocada, que te foi passada por alguém, seja seu pai biológico, seja um pai na fé, seja alguém que você modelou, em cima dessa base você precisa construir algo, você precisa ir além para você chegar em lugares onde ele não chegou. E a terceira lição, a lição mais espiritual aqui, é que Salomão ele precisa construir a sua própria história. Davi teve suas inúmeras experiências com Deus. Foi algo profundo. Davi, de fato, um homem segundo o coração de Deus, um relato lá do Novo Testamento, já com a sua história toda escrita, toda posta, os escritores do Novo Testamento olham para ele e falam agora, é um homem segundo o coração de Deus, mesmo com seus erros, com suas falhas. Então, Davi teve a sua história, a sua trajetória. Salomão agora precisa fazer isso também. E onde ele vai? Ele vai primeiro no altar de bronze. O altar de bronze
é o símbolo da cruz, é onde o sangue é derramado. Então, você precisa, antes de mais nada na sua história, ir para a cruz. Salomão foi até a cruz, foi até o altar de bronze, que é o símbolo da cruz. Então, ele precisa agora construir a sua história de seu relacionamento com Deus. Então, ele vai até Gibeão e ali ele oferece sacrifícios ao Senhor. Hoje, aplicando a nós, a gente não vai ofertar sacrifício, porque o sacrifício perfeito já foi ofertado, mas nós precisamos ir à cruz, nós precisamos ir a Jesus, reconhecer o sacrifício vicário dele, reconhecer que ele morreu para remir, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, reconhecer que ele é Deus, Filho de Deus, que encarnou, que morreu, que ressuscitou e voltou aos céus, está à direita de Deus. Isso é parte da obra de salvação, nós precisamos disso. Então a gente precisa ir até Cristo, é o começo da nossa trajetória vitoriosa na terra, é ir até ao altar de bronze, é ir até a cruz de Cristo e ali transferir, colocar diante dele todas as nossas dores, os nossos pecados, lançar sobre ele e trocar o nosso jugo, o nosso fardo pesado, trocar pelo fardo que ele nos propõe, um fardo leve, um jugo suave. Então Salomão foi até Gibeão, o altar de bronze. Esse é o primeiro estágio de você começar uma história com Deus. Depois ele teve uma experiência com o Senhor. Nem todo mundo vai ter essa experiência tão efusiva como ele, mas a gente vai poder construir ao longo da nossa história. E depois, para onde ele foi? Ele voltou para Jerusalém e ele foi até a Arca da Aliança, que era a presença. Então você não existe como você chegar na presença de Deus se você antes não passar pela cruz. Você precisa passar primeiro pela cruz. Você precisa sacrificar primeiro, você precisa honrar a história. Falando de Salomão, ele foi até o tabernáculo de Moisés honrar toda a história e depois ele foi até o tabernáculo de Davi. Agora ele tinha o cenário integrado. Ele tinha todos os elementos. O seu pai focou aqui na presença, na adoração. Nem por isso ele teve algum demérito. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas ele ficou aqui na presença, só diante da arca. Salomão fez toda a trajetória. Ele foi no altar de bronze, ele foi na pia, ele foi no pão, ele foi no candelabro, ele foi no incenso. E aí precisou mudar de lugar, porque não tinha lá em Gibeão, mas aí ele veio para Jerusalém e foi agora na Arca da Aliança. Agora ele tinha todo o cenário. Ele tinha a visão geral, ele estava apto agora a construir o templo que vai acontecer nos próximos capítulos. Então, essas são as lições de hoje. Você precisa ter um crivo externo para julgar as pessoas, isso vai te ajudar nos seus relacionamentos. Você precisa ampliar, construir sobre a base que te foi colocada. E opa, se essa base não é uma base boa, se por exemplo, com esses vídeos que você tenha ouvido aqui, você assistido, você tem percebido que tem um confronto, tente ajustar essa base, procura alguém para modelar que vai te fazer uma base sólida, consolidada. E por fim, depois que você construir sobre isso, você precisa ir até a cruz, você precisa remontar essa história, ter acesso pleno à obra de Cristo para você finalmente depois alcançar a presença. E aí, no ponto de vista mais prático da vida, aí, não necessariamente do ponto de vista religioso, você precisa ir construir todas as etapas, ir lá no estágio inicial, e ir conhecendo e construindo, ter a visão geral para você lograr êxito. A arca, estar diante da Arca da Aliança é a representação máxima de uma adoração a Deus, de um relacionamento com Deus. Então você atinge o topo, a perfeição. Então na sua vida prática diária, se você quer atingir a perfeição, você precisa remontar, criar todo, colocar em ordem todos os elementos para você conseguir esse lugar de perfeição. Então, um vídeo maior aí, e olha que eu falei só uma lição, ainda tem mais duas possíveis para esse capítulo. É característico desse livro de Reis, tem muito simbolismo nessa primeira parte aqui de Salomão. E espero que você tenha chegado até aqui. Se você chegou até aqui, deixa aqui embaixo o seu comentário. Eu venci, eu resisti pacientemente, mesmo que eu tenha colocado no 2.0, mas aqui estamos. Se não é inscrito, fica o convite para se inscrever. Deixa seu like, compartilha para mais alguém. No mais, agora é só praticar. Até o próximo vídeo.